Hoje começamos falando de salvação e vamos continuar falando de salvação. Coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhos, curva a tua fronte. Senhor Deus e Pai, obrigado porque o Senhor é bom e a tua misericórdia ela perpetua. Senhor, nós estamos aqui como família, como filhos amados do Senhor. Estamos diante de Ti, nessa mesa preparada. Este momento em que o Senhor servirá um alimento sólido, um alimento que nos fortalecerá para enfrentar esta semana, Senhor. Amém. Mas o Senhor tem dito e tem falado poderosamente que muitos recebem a salvação, mas não desfrutam dos privilégios que a salvação o traz. Que nessa noite, Senhor, seja o Teu Espírito Santo falando e não eu, porque a Tua palavra, ela é viva, gera vida, movimenta a vida, transforma a vida, cura, liberta e restaura. Nós te pedimos, Senhor, abre os nossos olhos espirituais, abre os nossos ouvidos e os nossos corações, nessa noite, esteja sedento pela palavra do Senhor. Aquele que crê que o Senhor vai falar, glorifica e aplauda o nome. Glória a Deus. Pode se assentar, queridos. Amados, quem puder, abra a palavra do Senhor comigo, lá no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 19, a partir do verso 1. Lucas 19, a partir do verso 1. Diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. 2. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. 3. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia ver, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava, para ver, pois Jesus ia passar por ali. 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. 6. Então ele desceu rapidamente e com alegria. 7. Todo o povo viu isso e começou a reclamar. Ele se hospedou na casa de um pecador. 8. Mas Zaqueu levantou e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. 9. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. 10. Pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amados, essa passagem, ela é uma passagem muito forte. Aqui você vê Jesus entrando numa cidade marcada pela história. Aqui todo mundo se lembra que foi em Jericó, onde as muralhas caíram. Aqui nós nos lembramos que foi em Jericó, onde Raabe acolheu os espias com paz. Se você for lá comigo em Josué capítulo 6, em Josué capítulo 6, nós veremos a passagem de Raabe. Não precisamos ler, queridos, mas lá nós vemos que os espias chegaram e
ali em Jericó, Raabe os recebeu, os escondeu e lhes deu refúgio. E lhes deu um caminho para fugir sem que o inimigo os encontrasse. E ali Raabe teve paz. Queridos, imagine a vida de Raabe, a perseguição que Raabe teria por ter dado refúgio àqueles homens. E se você for lá em Hebreus capítulo 11, no versículo 30 e 31, olha o que o escritor de Hebreus, para mim, irmãos, pelos estudos, Paulo disse ao povo hebreu: pela fé, os muros de Jericó caíram, depois de rodeados por 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe não morreu com os desobedientes, pois acolheu em paz os espias. Amados, quando nós falamos da paz que excede todo entendimento, nós vamos, o principal versículo que eu gosto de trazer como exemplo é a passagem onde Raabe dá pouso aos espias do Senhor. Raabe era perseguida, Raabe era desprezada pelo seu povo. Mesmo assim, quando ela teve a oportunidade de ter a sua vida transformada, o que Raabe fez? Ela abraçou aquela oportunidade com todas as forças que ela tinha. E durante o tempo que foi, até acontecer a caída daquela muralha, ela foi ofendida, ela foi desprezada, ela foi acusada, ela foi afrontada por todos daquela cidade, porque ela tinha feito aquilo, e ela permaneceu firme no seu objetivo. Queridos, quando nós somos tentados pelo mundo, somos afrontados pelo mundo, somos acusados pelo mundo, nós permanecemos firmes, nós continuamos firmes naquilo que nós acreditamos. Queridos, pensam comigo nesse momento. Ela foi acusada, ela foi ofendida, ela foi desprezada por tudo e por todos, e permaneceu. Quando Josué chegou diante daquele lugar, ele foi pessoalmente cumprir a aliança e o acordo que foi feito com ela. Não foram os espias que foram bater na porta da casa dela, foi Josué, o líder daquele. E quando Josué chega diante dela e ela abre aquela porta, ela vê que naquele momento a vida dela nunca mais seria a mesma. Aqui em Hebreus capítulo 11, onde fala dos heróis da fé, eu amo quando o profeta ou o apóstolo do Senhor diz ali e coloca o nome de Raabe ali e diz que ela os acolheu e os acolheu em paz. Queridos, Jericó tem vários significados, mas o que eu mais gosto é sobre ser lugar perfumado. Jericó era conhecido como um lugar perfumado, um lugar lindo, um lugar cheio de árvores lindas, onde as pessoas se refugiavam, onde as pessoas descansavam. Ali era lugar de descanso para os viajantes, e ali é lugar de descanso. E quando nós vemos Jesus, ele entrou em Jericó. Jesus, ele curou um cego em Jericó e foi caminhando, e a multidão atrás de Jesus. Zaqueu, um homem de autoridade, o líder dos publicanos, uma autoridade naquele lugar. Ele poderia muito bem chamar os seus soldados que trabalhavam para ele, para abrir caminho para ele até Jesus, mas ele não fez isso. Ele decidiu subir em uma figueira. Ele decidiu subir o mais alto que ele podia para ver Jesus passando. Queridos, o sonho de Zaqueu era apenas ver Jesus passando. Os sonhos de Deus são muito maiores do que os nossos sonhos.
Deus. Amém, Jesus. Glória A vontade de Deus é muito maior do que a nossa vontade. O querer de Deus é muito maior do que o nosso querer. E aqui nós vemos ele subindo numa árvore. E quando Jesus chegou no lugar onde ele estava, Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa. Zaqueu, desça depressa, porque hoje é dia de eu dormir na sua casa. E qual foi a reação da multidão? Qual é a reação da multidão? Olha o que Jesus está fazendo. Ele vai dormir na casa de um pecador, como se ninguém ali tivesse pecado, como se todos ali fossem perfeitos, como se todos ali fossem melhor do que Zaqueu era. Mas se você voltar no capítulo 18, ali do versículo 18 ao versículo 30, o Senhor fala com um jovem rico. O jovem rico, todo soberbo, fala que guarda as leis, ele é bom, ele ajuda, ele faz isso e faz aquilo. Aí Jesus fala o que para ele? Pega, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me siga. E o que ele fala para Jesus? Porque o amor dele pelo dinheiro, o amor dele pela riqueza era muito maior do que a vontade de seguir a Jesus. A vontade dele de seguir a Jesus era apenas uma coisa emocional. E a emoção, ela atrapalha muito quando nós falamos de fazer a obra do Senhor. Aquele jovem rico, ele poderia muito bem ter convidado Jesus para dormir na casa dele, mas vocês sabem qual seria a resposta de Jesus? Não. Se tem uma coisa que Jesus não fez no ministério dele, foi perder tempo com quem não queria andar com ele. Jesus continuou o seu trajeto, e aí Jesus encontra Zaqueu, um homem muito rico, um homem chefe dos publicanos, um homem respeitado, um homem odiado. Porque, queridos, nós nesse mundo sempre terá mais pessoas que não gostam de você do que pessoas que querem você. Muitos que estavam falando assim: o Senhor vai dormir na casa de um pecador. Naquele mesmo dia procurou Zaqueu para pedir algum favor. Amados, a salvação chegou na casa de Zaqueu. A salvação chegou em nossas casas. Mas como nós temos desfrutado dessa salvação? Como nós temos vivido essa salvação? Como nós temos desfrutado dessa salvação? Como filhos amados do Senhor? Ou como Pedro, quando chegou diante do Senhor na primeira vez e disse: Senhor, afasta-se de mim, pois eu sou um pecador. Ou como Pedro, na segunda pesca, que mergulhou nas águas e foi em direção ao Senhor, sem saber, sem se preocupar com o que está ao seu redor. Aquele Pedro que foi tomado pela glória do Senhor e puxou aquela rede sozinho, que não tem dificuldade. Queridos, quem desfruta da salvação do Senhor, não nada nesse mundo vai te impedir de cumprir o propósito do Senhor. O objetivo do Senhor é transformar a sua vida. O objetivo do Senhor é transformar a sua história. Hoje, Ele quer mudar a nossa história. A salvação já entrou na nossa casa, mas como nós temos lidado com ela? A salvação, ela já entrou na nossa vida. Como nós temos usufruído dela? Aqui nós vemos, no verso 8 em diante, Zaqueu diz assim: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. Jesus pediu alguma coisa? Hein? Jesus pediu para alguma coisa para Zaqueu, mas Zaqueu, com certeza, a notícia do jovem rico chegou diante dele. Ó, um homem rico como o Senhor já passou vergonha com Jesus, hein? O que o
Senhor vai fazer? O Senhor tem certeza que quer ver Jesus? Ele já chega diante de Jesus e fala assim: já para começar, Jesus, metade dos meus bens eu já vou dar para os pobres. E aí depois ele diz para Jesus: e se eu passei a perna em alguém, eu vou dar 4 vezes mais para ele. Olha para você ver o medo de perder a presença do Senhor. Queridos, qual foi a resposta de Jesus? Está lá no verso 9. Hoje, não ontem, não amanhã, é hoje, houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Hoje, não é ontem e não é amanhã. A obra do Senhor é hoje. Hoje houve salvação nesta casa, porque o filho de Abraão me recebeu na sua casa. Glória a Deus. Queridos, aqui o Senhor está dizendo algo para um homem que chegou oferecendo tudo ao Senhor, metade dos seus bens aos pobres, e se ele devia algo para alguém, ele iria pagar 4 vezes mais. Ele estava ali diante do Senhor falando: Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Mas, queridos, ali nós vemos nitidamente que não há valor nenhum neste mundo para pagar a sua salvação. A sua salvação somente em Cristo, na cruz do Calvário. Mas ali, ele se alegrou, porque Jesus se ofereceu para dormir na casa. Ali Jesus se ofereceu para ter uma refeição na casa de Zaqueu. Zaqueu apenas queria ver Jesus passando. Ele teve o privilégio de Jesus repousar na casa dele. Queridos, o que significa Jericó? Além de lugar perfumado, Jericó, queridos, significa campo e lugar atrativo para o homem. Agora você imagina comigo, o significado de Jericó é um lugar atrativo para o homem. Quantas distrações havia em Jericó para que Zaqueu não procurasse a Cristo de jeito nenhum? Quantas maravilhas naquela época não existiam em Jericó para que ele não perdesse tempo com Cristo Jesus? Hein? Quantas coisas o mundo oferecia a Zaqueu para que ele não se voltasse ao Senhor? E hoje, quantas coisas que alimentam a nossa carne não existe que nos afastaria da presença do Senhor? Queridos, mas tem uma simbologia espiritual de Jericó que nós temos que ter no coração. Jericó era um lugar de superação. Jericó era um lugar de fé. Jericó era um lugar de confiar em Deus. Antes de Zaqueu, quem foi que se superou? Quem foi que teve fé? Quem foi que confiou em Deus naquela cidade? Antes de Zaqueu, nós voltamos novamente a Raabe. Raabe, ela se superou. Raabe, ela teve fé. Raabe confiou na sua aliança com Deus. Zaqueu recebeu ao Senhor. Zaqueu desfrutou da presença de Jesus, como muitos queriam desfrutar e não conseguiram naquela época. Zaqueu hospedou o Senhor na casa dele. Queridos, Zaqueu subiu numa figueira brava. Em muitas culturas antigas, as pessoas consideravam a figueira como um símbolo de fertilidade, abundância e renascimento. Em muitas culturas, as pessoas viam a figueira como fertilidade, abundância e renascimento.
Se você ler um pouco antes disso, Jesus fez o que com a figueira? Secou. Porque a figueira não dava Fruto. E qual é o fruto que a figueira deu em Jericó para Jesus? Zaqueu, queridos. Zaqueu foi um fruto da figueira ao Senhor. Amados, imagine a cabeça de quem andava com Jesus, que há pouco tempo atrás viu Jesus acabando com uma figueira, declarando morte com a figueira. Chega numa cidade e em cima de uma figueira tem um homem que é a casa dele. Ele e a casa dele seriam salvos pelo Senhor. Aleluia. Amados, nós só vamos enxergar o sobrenatural do Senhor quando os nossos olhos se fecharem para o natural deste mundo. Eu costumo dizer para minha esposa e para quem caminha comigo que muitas vezes você me vem com o olho fechado no culto, mas eu não estou com o olho fechado porque eu estou com sono. Eu estou pedindo para o Senhor que eu quero ver o efeito daquela ministração no mundo espiritual. Eu quero ver o que o Senhor está fazendo no mundo espiritual para a sua igreja através daquela palavra, daquele alimento que está sendo lançado. E eu digo para você que quando você fecha os olhos, você presta mais a atenção no que está sendo ministrado do que quando você está com os olhos abertos. Amados, Jesus, ele ensina algo sobrenatural. Quando ele amaldiçoou aquela figueira linda que não dava frutos, e mostrou algo maior ainda, quando ele chega naquela figueira, somente há um fruto em cima dela. Aquele fruto desceu, e já desceu dizendo: Senhor, eu vou abençoar toda essa cidade, porque o dinheiro que Zaqueu tinha não era pouco. O dinheiro que Zaqueu tinha e a influência que Zaqueu tinha não era pouca. Zaqueu desceu falando: Senhor, metade da minha riqueza vou dividir com o povão. E se eu enganei alguém, Senhor, vou dar a ela 4 vezes mais. Olha a transformação. Aquelas pessoas que estavam falando: Jesus, você vai dormir na casa de um pecador. Aquele pecador estava abençoando quem estava o acusando. Aquele pecador estava derramando unção, bênção na vida daquele que o chamava de pecador. Faça o bem sem olhar aqui. Jesus ali mudou a história daquele homem, mas aquele homem, através do que Jesus fez por ele, iria mudar a vida das pessoas daquela cidade. Olha para quem está do teu lado e fala assim para ele: hoje veremos a salvação de uma maneira diferente. Fale com mais convicção: hoje salvação será diferente na minha vida. Salvação será diferente na minha vida. A primeira coisa que eu quero trazer para mim e para você hoje, isso foi só a introdução, queridos. A salvação, ela é de Deus, não é nossa. Está lá no Salmo de número 3, no versículo 8: do Senhor vem a salvação, a tua bênção está sobre teu povo. Salmo 3, 8: do Senhor vem a salvação, a tua bênção está sobre o teu povo. Queridos, a salvação é um plano de Deus, é um projeto de Deus para nós. Está lá em 2 Timóteo capítulo 1, verso 8, 9 e 10. Diz assim: portanto, não se envergonhem de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou o prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho.
segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da própria determinação e graça. Esta graça, ela nos foi dada em Cristo Jesus, desde o tempo eterno. 10. Sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe a luz e a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Aleluia. Queridos, a salvação é um plano de Deus. Antes da criação do mundo, Ele já tinha determinado a salvação daqueles que o amam. Queridos, a salvação, ela é uma indicação de Deus. 1 Tessalonicenses 5, 9 e 10 diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de Cristo Jesus. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, estejamos unidos nele. Quer acordado, quer dormindo, Ele quer a nossa união com Ele. Deus, Ele deseja salvar. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4, diz assim: isso é bom e agradável perante Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. O Senhor, Ele deseja que todos nós sejamos salvos e conheçamos a sua verdade. Queridos, mas a salvação, ela só vem por meio de Cristo Jesus. Queridos, não há outro meio de ser salvo a não ser por meio de Cristo Jesus. Eu posso ouvir um glória a Deus? Eu posso ouvir um aleluia? Aleluia. Porque a salvação, ela só vem por meio de Cristo Jesus. Amém. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, que diz assim: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Amém. Você tem dúvida que a salvação só vem por Cristo Jesus? Isaías, capítulo 45, verso 21 e 22 diz assim: declarem o que deve ser declarado, apresentem provas, que eles juntamente se aconselhem. Quem muito predisse isto? Quem o declarou desde o passado distante? Não fui eu, mas o Senhor. E não há outro Deus além de mim, um Deus justo e salvador. Não há outro além de mim. Voltem-se para mim e sejam salvos, todos vocês, os confins da terra, pois eu sou Deus, e não há salvação em nem um outro Deus. Aleluia. Salvação, ela é pela graça, queridos. Efésios capítulo 2, verso 4 e 5 diz assim: todavia Deus é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou. 5. Deus movida em Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça sois salvos. Pela graça, eu e você, nós somos salvos. A salvação é pelo amor de Deus. Romanos 5,8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo, Ele morreu em nosso favor, quando ainda
éramos pecadores. A salvação é pela misericórdia. Salmo 104. A salvação é pela fé em Cristo. Qual é o resultado da salvação? É liberdade. Você se sente liberto? Você se sente livre? Ou você deixa o diabo te acusar? Ou você deixa o diabo usar os irmãos para te acusar? Ou você deixa o diabo te afastar da presença do Senhor? Porque quando nós somos salvos e livres, nós somos livres do pecado. O pecado não pode te escravizar mais. Nós somos livres da impureza. Nós somos livres do diabo. Nós, quando somos salvos, somos livres da ira. Porque a ira só vem sobre aquele que não é salvo. Queridos, e o principal de tudo, você é livre da destruição deste mundo tenebroso. Quando nós estamos em Cristo Jesus, quando nós somos salvos, esse mundo tenebroso, ele não pode nos abalar. Esse mundo tenebroso não pode tirar nós do foco. Esse mundo tenebroso não pode te afastar do amor e da graça do Pai. Qual é o nosso inimigo hoje? Hein? Quem é seu inimigo hoje? O diabo, seus demônios. O seu irmão não é teu inimigo. Aquela pessoa que te faz mal não é teu inimigo, porque tem algo influenciando ela. Amados, e o principal, a salvação, ela te salva da morte. Eu te convido a ficar de pé. A palavra salvação, a salvação que chegou até Zaqueu, é uma salvação que te dá liberdade. É uma salvação que te livra do acusador. É uma salvação que te cura. É uma salvação que te liberta. É uma salvação que transforma. E eu quero terminar lendo o principal versículo sobre salvação na noite de hoje. Projeta aí, por favor, João 3, 16 e 17. Glória a Deus. Queridos, Zaqueu, ele subiu numa figueira. Foi o único fruto daquela figueira. E sobre a casa dele veio salvação. Sobre a casa de Zaqueu veio transformação. Sobre a casa de Zaqueu, tudo foi mudado e transformado. Aleluia. Coloque a mão no teu coração, feche os teus olhos. Comece a dizer para o Senhor: Senhor, eu sou um fruto do Senhor. A palavra do Senhor em João 3, 16 e 17 diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Voltando lá em Lucas, lá no versículo 9, Lucas 19, 9 diz assim: hoje houve salvação nesta casa, porque estes homens e mulheres são filhos de Abraão. Amado, declare: eu sou herdeiro da promessa do Senhor, eu sou filho amado do Senhor, eu tenho a saúde de Cristo, eu tenho a alegria, eu tenho a paz
que excede todo entendimento. Enquanto nós louvamos e adoramos o Senhor aqui, comece a declarar: eu vou desfrutar da salvação. Eu sou salvo, eu sou livre. O diabo não tem poder na minha vida, pois a palavra do Senhor diz lá em Tiago 4,7: resistir ao diabo e ele fugirá.